Começando então mais um episódio do nosso novo programa Noite de Estudos. Nesse episódio intitulado O Lúdico e a Arte na Aprendizagem. Nesse dia 8 de maio a gente tem ainda aqui através do Discord eu que vos falo, Michael Douglas, o nosso host Pablo Coelho. Salve. E o nosso... Espera aí só, gente, que eu vou ter que parar toda a gravação que minha mãe chegou aqui. Isso é predição, cara. Eu tô gravando podcast pelo aplicativo. Tá, mas eu tô querendo saber, olha só, Tem que pagar. só tem que fazer download no site? É, mas espera porque é cheio de vírus, tá? Tem que fazer um podcast. Com o Maico, com o pessoal do gato. Muito legal. Aí a gente quer ver Chicago pedir. E ela foi ver no YouTube. E aí no YouTube estavam pedindo pra pagar. Daí eu tenho que ensinar ela a baixar. Fazer os piratão, velho. Tá, seguindo então. E o nosso convidado especial aí, nosso colaborador do GAP há um bom tempo, já participou de 2 podcasts com a gente, esse é o terceiro. Inclusive já teve um exclusivo do grupo dele, que é o Rodrigo Reis. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Aqui é o Ribeirê. Eu quero dar uma boa noite aqui então, em nome dos brasileiros de bom coração aí lutando pela pátria. Ah, gente, eu tô triste por causa da Regina. Meu Deus. A Regina tá aí, ó, fazendo um trabalho exemplar, tá bom? Combatendo esses esquerdistas, mas é isso aí, tá? A Regina tá fazendo de melhor pra arte, que é não fazer nada. Não, no caso, é melhor ela não fazer nada, porque o que ela vai fazer, eu não sei não, hein? Pode ser pior. Ah, pior que o peido de talco do palhaço não vai ser. Sim, ela cantando Vai Pra Frente Brasil na CNN. Pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente. Não era bom quando a gente cantava isso? Ah, terrível essa mulher. Meu Deus, no Mas e o programa, MD? Vamos se achar, e o programa? No podcast que a gente fala sobre o lúdico e a arte na aprendizagem, a gente começa então aí com a Regina Duarte. Eu vou passar a bola pra ti então, Pablo. Passou a bola. Lembrar que a gente tá... Lembrar não, avisar. Esse programa a gente gravou uma primeira vez. Perdemos ele porque o arquivo foi corrompado, eu ia falar. Porque o arquivo foi corrompido. Então a gente tá tentando regravar ele. Obviamente não vai ser igual. Porque naquele dia eu tinha ótimas piadas de futebol, sendo que eu detesto futebol. Mas a gente vai fazer o melhor possível. A gente só vai avisar um negocinho antes aí pra todo mundo. Nosso evento que aconteceria. Que dia que acontece o evento, MD? Que a gente tem o dia da inscrição. O evento... o evento, ele está marcado para acontecer no dia 1º de junho até 8 de junho. Perfeito. E as inscrições iam até o dia 15 para os autores e para os ouvintes até o dia 31. Mas em decorrência de alguns pedidos para a gente adiar essa data, para mais gente participar, todas as inscrições agora vão até o dia 31. Os nossos cursos, os 2 ainda estão no ar, não tem data para sair, vai ficar lá bonitinho. E podemos entrar na pauta já, que por sinal não tem pauta, mas a gente já pode entrar no assunto. Vamos entrar no programa sem pauta então? Vou dar início aqui no cronômetro. Foi! Começou! Ah, a gente falou foi junto aqui, né? Foi junto. Então, o que eu ia dizer? Eu me perdi. Eu nem sei mais o que eu vou falar. Eu vou abrir aqui os trabalhos dessa noite, fazendo uma pergunta pro Rodrigo que com certeza ele já ouviu muitas vezes, e eu espero que ele tenha uma resposta... Eu acredito que ele vai ter uma resposta diferente de todas as vezes que a gente perguntar. Mas, Rodrigo, o que é lúdico? O lúdico. O lúdico. Vem de ludos. Vai falar sério. Vou começar a falar. Gente, eu nem sei mais como começar. Eu acho que a palavra lúdico, né? Ele é apresentado em diversas culturas
como se algo, como se estivesse ligado ao jogo, sabe? Como se estivesse ligado à brincadeira, principalmente à diversão. E aí começamos a problematizar essa questão do lúdico, tirando ele desse lugar que está no campo, pelo menos dentro do senso comum, como algo que não está estritamente voltado a um aprendizado sério. Levando sempre o lúdico num patamar ou num segundo lugar de pesquisa e seriedade sobre a forma de se aprender. Então, assim, eu acho que o lúdico ele é transcendental, surgiu essa palavra agora, que eu acho, e ele permeia vários espaços e várias formas de se entender as coisas, principalmente sobre como se investiga o próprio conhecimento. Aí eu lembro que, e eu falo isso, não tem tanta base, mas que nós, humanos, temos o processo de desenvolvimento da aprendizagem, né? E naturalmente, através do nosso comportamento, nós somos levados ao lúdico. A gente já tem essa vontade. E isso serve como uma forma de investigar o próprio conhecimento e desenvolver ele. E aí a gente vai se recolhendo a esse conceito do lúdico para esse único momento, como se apenas no campo da educação infantil, da educação fundamental, o lúdico fosse importante. E aí eu resgato essa palavra como professor de teatro para nós desenvolvermos o lúdico e o brincar, o se divertir, o jogar principalmente, para as nossas outras fases da vida, para todos os nossos processos de aprendizagem, seja no médio, seja na faculdade, né, no mestrado, no pós-doutorado, sei lá, em todos os campos de aprendizagem, em qualquer área de conhecimento, como uma forma, um processo de investigação. E aí pro teatro, talvez a gente utilize mais o conceito de jogo, mas se o lúdico, dentro da sua epistemologia, está voltado ao jogo, então a gente pode fazer essa ligação, que o lúdico está presente tanto quanto na aprendizagem da criança, como também na aprendizagem do adulto, dentro dos seus processos. Então o lúdico ele não fica restrito a uma faixa etária, ele faz parte da vida inteira, só que a gente vai deixando, possivelmente, de ter um olhar mais óbvio e direto sobre ele, porque conforme a gente vai amadurecendo, é aquilo que tu falou, a gente tende a pensar no lúdico como coisa de criança. Só que a gente não percebe que no nosso dia a dia nós temos momentos lúdicos de aprendizagem. Isso, tipo, falando um pouco sobre a arte, assim, tipo, depois do século XVIII, assim, onde a arte começa a passar daquela perspectiva que almejava só o belo, sabe? E começa a ter uma relação um pouco mais direta com o público, ter uma relação de jogo mais eficaz, assim, e sendo mais validada pela própria contemporaneidade, pelas próprias pessoas, se começa a pensar nessa relação e se estruturar um conhecimento. E aí, dentro do campo da arte, se estuda muito essa relação de jogo entre o fazer artístico e o presenciar, né? O contemplar, a fruição que se tem na relação quando se tem uma obra de arte pronta, assim, exposta. E aí a gente começa a estudar essa relação e encontra nela uma relação de jogo que, se nós fizermos essa relação epistemológica entre o jogo e o lúdico, a gente pode dizer que o lúdico ele está presente em todas as nossas relações de conhecimento, principalmente e mais evidente na arte. É só uma questão mesmo, eu acredito, né, de perspectiva do próprio pesquisador e das próprias pessoas que se atêm a pensar sobre isso.
Uhum. Mas agora, se a gente for sair dessa parte, porque corta sangue, né? Que era pra estar desenvolvendo. Meu Deus, acho que tu vai ter que falar isso de novo. Pipocou muito? Nossa, Bugou. bugou geral, hein? Repete o que tu disse, última coisa. Tô falando com o Satanás aqui. Tô fazendo podcast direto do inferno. É a Xuxa falando o contrário. Eu tô sendo lúdico fazendo isso? Olha. Mas, então, dizia eu que o Rodrigo, que foi muito bem apresentado pelo MD, já participou do Chá de História 2 vezes. Uma foi, acho que no 2º ou 3º episódio. E também no episódio chamado Qual é a Cor do Sangue, se não me engano, não é? Isso. Perfeito. O Rodrigo, ele participou porque ele é formado em teatro pela UERGS, né? Isso, Universidade Estadual do Sul, do RS. Perfeito. E a gente tem um detalhe importante também, que o MD faz parte do grupo de teatro do Rodrigo. Então, é claro, o Rodrigo teve todo esse embasamento acadêmico aí para poder nos mastigar direitinho essa ideia, esse conceito. Mas se a gente for tentar perguntar pro MD agora, a tua vida começou a ser mais lúdica depois que tu começou a participar do grupo de teatro? Não, Batan. O que é lúdico, meu Deus? Pra responder, eu não acho que dá pra chamar ela de mais lúdica, mas eu acho que dá pra dizer que eu entendo ela mais de forma lúdica. Porque assim, quando eu sempre tive mania de movimentar bastante e de me exaltar quando eu vou falar sobre algo. Agora eu tô gravando esse podcast, eu tô chacoalhando minhas mãos aqui e tremendo toda a mesa. Fazer um adendo interessante aqui, porque o MD, falando que ele fica exaltado e que ele se mexe muito, quem ouve pensa que ele tá pulando em cima da mesa. Mas o exaltado dele é o meu mais tranquilo. E isso é muito... isso é muito estranho, perceber que alguém exaltado consegue falar mais baixo do que eu e se mexer menos do que quando eu me sinto ameaçado, sabe? Aquele ameaçado de não se mexer. É muito engraçado ver que uma pessoa muito exaltada, pra mim, parece que tá, tipo, com sono. É que eu já sou o lerdão do dia a dia, né? Mas é o lance de, não digo uma configuração, mas dá um sentido lúdico pra tua forma de aprendizado e a tua forma de agir. Por exemplo, eu gosto muito de fazer jogo de palavras pra mim lembrar de certos conteúdos. Tô na minha vida privada fazendo atividades básicas. Eu gosto muito de ter o jogo presente pra trabalhar a ludicidade durante o meu dia a dia, não que seja uma classificação de o que é mais importante e o que não é, mas eu consegui aprender e entender através do teatro, em que a gente pode transformar qualquer atitude, qualquer fazer social em algo mais, não digo proveitoso no sentido de gozo da brincadeira, de que é tudo ha-ha-ha, mas no sentido de aproveitar com mais ânimo e mais vontade. Eu acho que esse é o principal fator que o lúdico traz, coisa que a gente não aprende numa faculdade de licenciatura convencional. Por exemplo, eu estou fazendo pós-graduação em arte e educação, e quando eu tive a ideia de fazer o podcast sobre o lúdico, é um material específico para trabalhar o lúdico, e olha que é uma pós em arte, para trabalhar o lúdico em que o material ele se especifica totalmente dentro da criança. Que nem o livro ele cita muito Vygotsky sobre o benefício do jogo para a criança, o benefício de manipular o brinquedo, que isso traz melhor o raciocínio. E ele levemente cita que o lúdico é muito importante para a fase adulta. Mas o livro não cita como, não cita especificidades.
Quando se fala em criança e lúdico, se fala em desenvolvimento do caráter futuro dessa criança, mas enquanto adulto não se diz em desenvolvimento nenhum para ele. Quando tu entrou no teatro, apesar do teatro exigir muito do corpo, né, da expressão física corporal, tu tá nos dando uma fala que remete à tua cabeça, né, ao entender coisas diferentes e ao perceber coisas diferentes. Isso aos teus próprios costumes, né, no dia a dia. Então, vou perguntar pro Rodrigo agora, o que o teatro faz com o corpo da pessoa? Se ele ajuda numa noção de espaço corporal, de inteligência física, alguma coisa desse tipo. É que assim, dentro do próprio, dentro da pedagogia do teatro, pensando nos processos de se investigar, trabalhar o teatro, a gente vai encontrar na gente algumas potências expressivas. E praticamente toda a nossa potência expressiva emerge do nosso corpo. Nossa voz emerge do nosso corpo, a nossa imaginação emerge do nosso corpo, né? Então, dentro do nosso corpo está o cérebro. Então, tudo emerge do nosso corpo, então parte de nós. No teatro, a gente dá uma valorização pro corpo, porque é a partir dele que as coisas acontecem, a partir da movimentação, não só do corpo, mas do corpo como pensamento, do corpo como atrito na própria realidade. E também pensando nessa dualidade entre público e ator, também são corpos, são pessoas que estão lá. Então é impossível não pensar em teatro sem pensar no corpo. E aí, dentro dos processos que a gente vai investigar, existem várias formas de fazer teatro, muitas. Existem várias combinações, conveniências, existem vários códigos que a gente vai estudando e convencionando. E aí cada professor, a partir da sua trajetória, dos autores que utiliza, a partir da forma também como deseja fazer, a conceber algum processo, vai investigar o corpo de uma maneira, entende? E aí eu particularmente gosto de pensar no corpo como um parador de potencialidades expressivas, sabe? Então, Isso aí já dá um artigo só por esse título aí que tu falou. Então, a gente investiga esse lugar que o corpo usa, sabe? Ele é como se fosse o veículo para toda essa expressão que vai ser colocada para fora, digamos. E aí para chegar nesse lugar é preciso a gente antes de conhecer ele, né? Começar a encontrar, talvez, ou não encontrar, né? Se perder no caminho da arte aí. Não passa muito pelo campo, inicialmente, do campo da razão. Ele é preciso conhecer ele, é preciso investigar. E aí tu vai criar uma relação com o teu próprio corpo, com o corpo das pessoas que estão no espaço contigo. E é uma relação como a gente tem com todas as coisas que já vivemos, né? Tu tem uma relação do teu corpo com todo o espaço. Principalmente agora dentro de casa, a gente tem uma relação do corpo com a nossa cama, do corpo com as coisas. Só que daí no teatro a gente, além de evidenciar isso, colocar um tratamento estético sobre, a gente reflete e observa isso. E aí pensa sobre isso, entende por que isso acontece, como isso acontece. Bem como um processo de investigação. Então, assim, acho que o corpo ele é ali também, claro, um processo de investigação, né, de si. Ele também tem esse lugar de um próprio conhecimento simbólico, sabe? Um conhecimento ativo dentro daí, claro, cada processo, cada lugar, cada pessoa vai ter um jeito de fazer. Eu quero passar para outro momento agora, que é o lúdico, como a gente tinha falado na educação, saindo um pouquinho dessa esfera da vida e as questões lúdicas. Na educação, o lúdico geralmente é voltado para a pedagogia, para as crianças e tal.
E eu vou contar aqui um exemplo que eu já contei para os guris. Eu vou contar para quem está ouvindo o programa. Há muito tempo atrás eu tive que dar uma aula de história sobre história da Grécia, mitologia grega. E os alunos não estavam prestando atenção e tal, era a EJA. E quando eu olhei para os alunos e pensei, nossa, eles têm a mesma idade que eu, alguns um pouquinho mais, eles vão ter os mesmos apegos sentimentais que eu tinha pelos desenhos da TV. Então a forma que eu tive de captar a atenção deles para dar uma aula de história sobre a Grécia e a mitologia grega foi falar de Cavaleiros do Zodíaco. E fez sentido para eles. Os alunos realmente prestaram atenção. Então talvez, agora eu vou fazer uma pergunta de novo para o Rodrigo e para o MD, se só um quiser responder também pode ser, ou melhor, que se trazer não. Fazer uma pergunta para vocês. Se o professor traz essas questões de desenho e de uma lembrança muito querida ou algo do tipo, é trabalhar com a questão lúdica ou não? Vai lá, Mike. Acho que sim, tá trabalhando diretamente, porque quando a gente fala, no caso da etimologia do ludus em latim, o lúdico agora, e o jogo, e nesse caso é justamente fazer esse jogo, essa brincadeira, quando o teu público, quando esse teu público em específico, que tu falou agora, tu tá jogando diretamente com o sentimento dele, a nostalgia. E esse sentimento vai remeter à infância, esse sentimento provoca um estado de alerta muito maior do que uma aula convencional. Então, acho que fica ruim quando existe uma forçação de barra de querer aplicar o conceito lúdico de forma artificial, por goela abaixo, o tempo inteiro, assim. E isso vai contra a naturalidade que o lúdico existe. A nossa sociedade ela acabou definindo o que é um ambiente formal, um ambiente sério, e o que é um ambiente interativo, um ambiente lúdico. E esse segundo é colocado num patamar em que, para ter sucesso ou uma ascensão econômica, né, falando na lógica capitalista, ele não pode ser feito com gozo. Então a gente acaba castrando o lúdico como uma brincadeira que não leva a nada. Então, quando a gente tenta protagonizar o lúdico na aula, que é o ambiente formal, o ambiente sério, o aluno menos preparado ele vai travar na hora, porque ele não sabe lidar com essa peculiaridade. Então, eu acho que bom trazer ele para o protagonismo quando ele é muito bem pensado, muito bem executado, com um pouquinho de experiência, ou indo aos pouquinhos, né, quando a situação pede, e um trabalho a médio prazo, assim, eu acho que tu vai trazendo aos pouquinhos e dando dicas de como vai funcionar a tua aula em trabalhar em sintonia com o lúdico, mas não sempre em protagonismo. Senão acaba, eu acho que fica que nem aqueles professores que fazem aquelas brincadeiras de não desdenhando das musiquinhas, isso, aquilo, mas quando pegam as músicas e fazem canções para sala de aula, para decorar texto, a lá professores de... Decorar fórmula, né? Esse tipo de coisa tem bastante. Isso. E daí acaba que, tá, tipo, é legal, é muito bom, só que quando vê o professor, ele tá resumido a só isso. Daí vai tentar, tá aí, e se acontece tal coisa, teus alunos acabam não gostando porque aquilo entrou num padrão normativo, o que tu vai fazer? Daí acaba não tendo nada. É muito delicado a gente tentar entender o lúdico como algo natural e não uma caixinha de utilidades que quando tu precisa tu vai lá, pega do armário e aplica na sala, né? Se confunde muito o lúdico com o didática, porque eu parto da perspectiva que o lúdico ele está mais voltado na sensibilidade do aluno, na sensibilidade do professor, na sensibilidade
das pessoas, dos atuantes que estão no processo de aprendizagem, do que na própria regra estabelecida daquela atividade específica. Quando as coisas saem daquela padronização e estão abertas para o próprio devir, o próprio pensar sobre, elas não têm um caminho estabelecido. E aí se torna mais evidente porque todo mundo vai pegar aquele conhecimento que está sendo trabalhado e vai conectar com as suas experiências e vai levar para estados de jogo, para estados de relação. E aí eu acho que dentro do material, dentro de uma experiência, às vezes pré-estabelecida, não dizendo que não é legal planejar uma atividade, mas como que deixar ela se reconhecer como algo que é só um pontapé inicial e dali vai surgir novas coisas. Então é importante pensar nesse lúdico como um lugar impulso, assim, sabe? E aí a gente confunde, eu acho, um pouco a didática, porque ela se aplica mais ao processo de desenvolvimento daquela atividade em si. E aí tu estabelece um código que nem sempre vai servir para todo mundo e nem todo mundo vai se conectar com ele. E aí tu se buga geral, fica uma coisa chata, fica aquele professor que tenta trazer, falando do lugar do professor, né, daquele professor que tenta trazer a música idiota para aluno, não tem uma relação nenhuma com aquela música ou com aquela forma. Isso é muito bom, porque a gente, é claro, eu conheço muitas pessoas que decloraram, eu conheço muitas pessoas que decoraram fórmulas e o que for, através dessas músicas, principalmente de cursinho, né? Professor de cursinho faz muito isso. Mas existem alunos como eu, e pelo que o MD falou, ele também é um desses, que não suportam esse tipo de atividade. Assim, ó, é maçante tu tá numa aula e o professor tá inventando musiquinha ou eu não sei dizer, sabe, mas parece que é um uso errado de tanto potencial para essa questão lúdica. Não é fácil se colocar nesse lugar de lúdico, nesse lugar de jogo, né? Se tu não tiver vivenciado isso, eu acho, sabe? Se tiver se colocado nesse lugar e refletido também sobre isso, porque às vezes a gente passa por alguma experiência assim e fala, nossa, que fantástico foi. E aí não para discutir como isso aconteceu, por que isso aconteceu, da onde que surgiu isso. E aí... Questão de vivência, porque tu tem toda essa tua vivência do teatro e tua formação e o que tu escolheu para trabalho, né? Então, assim, o lúdico e toda essa parte, ela consome muito, consome não, ela preenche muito da tua vida. O MD também com teatro e com banda. Eu também tive banda por muitos anos. Então, a gente que já está acostumado, talvez, com essa questão de se expressar e de sentir muito forte muitas sensações e sentimentos em vários momentos, a gente vai ter uma... Não, é claro, não que isso faça melhor ou pior que outras pessoas, mas a gente já vai ter um tato e um nivelamento diferente para aceitar coisas lúdicas, né? Por exemplo, algo que nem as musiquinhas do professor, ou então uma aplicação lúdica muito superficial, pra gente vai parecer meio bobo. Talvez pra ti não, porque isso realmente é algo muito maior pra ti. Mas talvez pro MD e pra mim, usar algo muito simples, ou muito não... ou muito não é boa. Usar algo simples, ou não bem pensado, vai mais estragar a ideia do que realmente fazer ela ser produtiva. Pensa, por exemplo, um professor elabora uma música X para ensinar uma questão, uma coisa. E aí ele chega na sala de aula para ensinar, canta essa música X, só que os alunos interagem com ela de uma forma que não estava programada pelo professor. E ele se perde completamente, perde a noção de como fazer isso, de como lidar com isso. Eu não vejo daí, de certa forma, um jogo bem estabelecido, sabe? Porque ele estava muito preso a uma didática. Não estava aberto ao lúdico, ao jogo que poderia acontecer, sabe?
Não tinha uma liberdade maior, talvez, né? Uma chance de improviso, digamos. Isso, e eu acredito que o lúdico, ele tá muito voltado à liberdade. Tem um autor que fala disso, deixa eu ver se eu pegar aqui minhas anotações. Eu acho que é o Zinga que fala. Zico, o jogador? Isso, o Zico. O Ruizinga, conhece? Ah, sim, me dá um segundo que agora eu vou pegar a anotação. Não, peraí. É o. Olha, eita, derrubei tudo. Sim, cara. O Rui. Se empolgou o homem. Cara, eu não tô achando, mas gente, esse Ruizinga... a clássica do lúdico agora. São Paulo, perspectiva. Esse Ruizinga que tu falou é o... Ai, cara, tá aqui do meu lado, só que eu não tô achando, porque ele é um livro impresso, mas a questão é esse Ruizinga não é um historiador também? Agora ele me pegou. Ele é de quando? Eu tenho o texto dele que é de 2004, que é... Ah, não, meu Ruizinga é dos anos 70, não, esquece. Não, é sobre educação. É o Ruizinga sobre educação. É sobre educação. Não. Para tudo. O nome dele é Ruizinga? Não, eu vou pegar aqui o histórico. Eu vou pegar aqui o histórico dele errado. E vou falar de novo. É historiador? Sim, é o historiador, sim, gente. Tô viajando. Dos Países Baixos? É, isso. Pô, usei recentemente aí num artigo aí pro artigo nada, no curso de História Medieval aí do GAP, que tá disponível para todo mundo, gratuito, na faixa. Usei muito ele pra falar sobre o Dance Macabre. Sobre o quê? Dance Macabre. Agora eu perdi a abstração. Mas enfim, eu acho que ele fala sobre o jogo, achei. Ele fala que o jogo, antes de tudo, ele é uma atividade que tem que ser livre, sabe? Eu queria complementar o bagulho até que pode ter. Daí eu não sei também, daí eu concordo, discordo, mas enfim. Que a origem do jogo ela tá muito voltada também pra questão dos instintos nossos de sobrevivência, né? E que explicam muito a forma como a gente se relaciona até nos comportamentos biológicos, enfim. Mas, e da relação com o espaço, mas aí eu queria focar na parte que o jogo ele tá muito associado, e o lúdico está muito associado à liberdade. Apesar de ter, de certa forma, alguns códigos e algumas regras, todo jogo tem uma regra, mas essas regras, elas estão Meu Deus, o que é isso? Tá fazendo um curto-circuito aí. Ele ligou o liquidificador no meio do... Meu Deus. Então, assim... O jogo tem que ter liberdade, mas também não tem que ser bagunça, né? É isso que tu tava dizendo. Não, é que assim, as regras do jogo, elas não são regras... Existem regras, mas elas não são regras imutáveis, entende? Elas se autorregulam a todo momento, entende? E o professor, o aluno e as pessoas que estão participando da experiência, eles estão atentas e abertas para isso, vão captar isso e se conectar com essas regras que estão em processo de transformação, né? E aí, quando a gente pensa no lúdico, para além do lúdico infantil, do lúdico pedagogiazinha lá, a gente se coloca nesse lugar de jogador, de pesquisador, de investigador dos processos e tal. E tá aberto para os acontecimentos. E o que mais acontece voltando falando de sala de aula, o que mais acontece dentro de uma sala de aula é o inesperado. Eu acho que quem disse que a sua aula foi toda do jeito que planejou está sendo completamente equivocado, porque o que mais acontece dentro de um espaço escolar é o imprevisto, né? É o, meu Deus... Se a gente não consegue planejar e executar como planejou a nossa vida, que é uma, imagina 30 vidas dentro de uma sala de aula. Não vai acontecer, tá ligado? Eu acho que nenhuma pergunta convencional de sala de aula não é respondida como tu espera. Não, de forma alguma. Eu era mestre em fazer isso. Eu gostava de deixar o professor sem jeito e envergonhado, então... Ainda mais pra uma sexta série, cara. Os guris são brabos. Tá, tempo. Acabou já. Vamos pro encerramento?
Tá, vamos encerrar. Eu vou encerrar que nem a gente encerrou da outra vez. Então, pessoal, a gente já vai encerrando o programa por hoje. Já deu quase uma hora aqui de conversa. O nosso editor vai ter bastante trabalho para arrumar tudo isso, em decorrência às risadas, aos perdidos aqui. O nome do historiador que eu estava me referindo é Johann Huizinga. Mas Isso, ele mesmo. isso, eu falei que ele era dos anos 70, eu confundi com outro Johann, que não era historiador, que era de outra coisa que eu estava lendo. Esse Huizinga aqui, ele lançou esse livro que eu estava me referindo antes em 1919. Então não sei se é a mesma pessoa que o Rodrigo tá. É, sim, só que eu peguei da revista. Eu sempre falo errado, é Homo Ludens, né? Que se fala, né? Isso. Ou é Homo? Não, falou certo. Então, eu nunca sei o nome, se é Homo Ludens ou Homo Ludens. E aí eu peguei o da Homo Ludens, a citação dele, de 2004. Não, então tá perfeito, é isso mesmo. Agora, pra gente encerrar o nosso programa aqui, eu vou fazer perguntas rapidinhas, breves respostas. A última vez que a gente tentou isso, o programa durou mais meia hora. Então eu vou pedir aí eu vou pedir aí pra todo mundo ser um pouquinho mais sucinto. Rodrigo, se eu tô lendo um livro que tem vários personagens e pra eu não me perder nessa leitura, eu começo a atribuir vozes e características aos personagens, eu tô sendo lúdico na leitura? Sucinto, Rodrigo, não vai ficar meia hora. Meu Deus do céu. Sim. Mas pode ser um pouquinho Quer mais. mais isso? Não precisa ser só. Tu tem 30 Então, segundos, Rodrigo. Brilha. Sim, tu está sendo lúdico porque você está criando uma relação de jogo com o teu aprendizado. Perfeito, ótimo. MD, se eu estou tomando banho e me dá vontade de cantar durante meu banho, eu torno a atividade, que é o tomar banho, algo diferente. Eu fiz essa atividade ser lúdica? Sim, porque tu tá... Puta merda, foi bem diferente do que tu perguntou no último Da outra vez. Principalmente quando os vizinhos começam a bater embaixo apartamento, em apartamento que tu mora. Agora bugou, porque Os vizinhos começam a bater embaixo com uma eu ia vir vassoura. brabo aqui com a resposta resumida, já que tu me pergunta outra coisa. Sim, da outra vez eu te perguntei sobre música também, se o cara faz um rap pra decorar a Sim, lista mas de compra era- do mercado. Sim, mas é a lista de compra, né, meu? A lista de compra, o cara tá criando, fazendo um rap pra criar uma estratégia pra decorar a lista ali, que é uma questão de responsabilidade. Agora, se tu tá no banho, eu não vejo resposta nenhuma além de que tu tá tornando teu banho mais prazeroso do que já é. Perfeito, é isso aí. O microfone e uma garrafa de shampoo ali, um vidro de shampoo, sei lá o nome daquele negócio, não tem diferença nenhuma. Então, aqui para arredondar tudo, eu já vou encerrar o programa. Vou agradecer muito. Eu vou pedir pro Rodrigo, como sempre, pro Rodrigo nos dar uma dica de cultura pra gente poder aproveitar agora, nesses tempos de quarentena, e ler e se divertir, e esse tipo todo de coisa que faz muito bem pra nossa alma. Olha, de dica de cultura, eu vou dar outra dica que eu não dei da última vez. A gente tentou gravar. Eu vou dar uma dica de cultura de um coletivo de artistas, de estudantes, principalmente de Canoas, mas tem pessoas de Montenegro, de Porto Alegre, que fizeram uma experiência cênica e performática, realizando vários vídeos. Esse coletivo se chama Manifestantes. Eles fizeram uma exposição performática no Instagram, assim como eu tô tentando fazer com a série que eu chamo de Meu Quarto, que tá no meu Instagram também. Então esse coletivo de artistas estão produzindo materiais sobre vários assuntos que se relacionam com o momento que a gente está na quarentena. E é bem bacana, tem vários vídeos
são bem legais e bem interessantes. Muito bom, então a gente vai tentar colocar... A gente vai tentar não, a gente vai colocar os links aí que o Rodrigo nos fornecer sobre esse grupo. E direto e reto, MD, o que tu pode nos dar de cultura para esses tempos sombrios de quarentena? Eu vou recomendar um vídeo aqui, que é o mesmo que foi perdido, que é o vídeo do Clóvis de Barros Filho. Ah, é muito bom. Senta a bunda e vai estudar, caralho. É. Que é assim, ó. O Clóvis, ele é muito lúdico, né, meu? Ele é bom, ele consegue dar uma aula de filosofia, que é um curso que hoje foi transformado em algo... Não sei se hoje, eu acho que não, tá melhor hoje. É algo... Tá, foda-se. Ele é lúdico. E aí eu vou aproveitar e vou dar uma dica de cultura que não tem nada a ver com a esfera acadêmica, que é um seriado chamado Seinfeld. Porque tem um personagem nele, que é um personagem assim, ó... Bah, não dá nada certo pra ele, sempre tudo ruim e tal, e eu me identifico muito com ele, que é o Constanza. Então se alguém conhece, vocês vão entender. Agradecer, Rodrigo, muito obrigado. É sempre uma honra, uma alegria tu estar aqui com a gente sempre ri muito quando grava contigo. É sempre muito lúdico. A vida do Rodrigo é lúdica, né, meu? É, a vida do Rodrigo é lúdica e deixa a nossa vida lúdica também. Agradecer ao MD, mais um programa realizado com sucesso e mais trabalho nos ombros do garoto aí pra editar. E é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite pra todo mundo e salva de pau. Feito! Boa noite. Aê.